Jesus volta antes. Aí você vai direto para Jerusalém Celestial. Mas se não, que Deus te dê uma oportunidade. Amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 11. Eu quero ler com os irmãos o verso de número 3. E nós vamos falar sobre o fundamento do justo. Salmo de número 11, verso de número 3. Irmão, pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Isso. Salmo de número 11, verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vamos ler mais uma vez? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, muito obrigado por esse texto. O Senhor aplique aos nossos corações nesses dias tão importantes para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, e que possamos sair daqui edificados na Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Meus amados, neste Salmo de número 11, Davi está escrevendo uma canção. Mas ele está falando também das muitas batalhas e das muitas lutas, dos enfrentamentos e das guerras. Quando no coração de Davi brotou o desejo de construir o templo. Bonito isso. Deus disse que ele não construiria o templo porque ele era um homem de guerra. As mãos estavam ensanguentadas. Era um homem de batalha. Era um homem de muitas lutas e muitas guerras. E então, quando Davi escreve essa canção, ao mesmo tempo que ele está falando do refúgio, do forte refúgio, da fortaleza, da segurança que ele tem em Deus, Davi estava também olhando para as inúmeras batalhas da sua vida. E ele então, nesse verso de número 3, ele fala da questão de fundamentos. Evidentemente que ele poderia estar olhando para a cidade fortificada e pensando naquilo que traz força, aquilo que traz segurança. E quando nós olhamos aqui no hebraico, a palavra chatá, ela significa suporte, esteio, fundação. Aquilo que traz para as pessoas a plataforma para a sua vida. Aquilo que ela vai fazer a sua estrada, a sua caminhada. Davi também estava falando daquilo que é a proteção, o fundamento, onde a muralha da cidade está erguida. Pensando como um homem de guerra. Mas quando nós olhamos também para esta palavra fundamento, do ponto de vista social, do ponto de vista pessoal, olhando para as nossas vidas, nós podemos pensar como sendo a ética, como sendo os nossos valores, os nossos princípios, a plataforma da nossa existência. Aqui eu quero resgatar duas palavras que costumeiramente usamos. São as palavras tradição e tradicionalismo. Aparentemente, elas são palavras equivalentes, são as mesmas, são sinônimos. Mas, na realidade, nós podemos fazer uma pequena e tênue separação. Tradição são os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que compõe a nossa ética. E eu vou explicar para você, dizendo assim: quando você olha para a sua vida, você diz,
O meu pai e a minha mãe me ensinaram isso. Isso é uma tradição na minha família. Você concorda comigo? Você já usou essa expressão? Aqui em casa nós fazemos isso. Mas, por outro lado, existe o tradicionalismo, que se faz as coisas de uma maneira que você faz porque sempre foi feito assim, mas será que ainda se deve fazer assim? Esse tradicionalismo se traduz quase que numa religiosidade cega, sem sentido, ou o sentido já se perdeu no tempo, e agora nós temos que rever. Veja, a tradição, ela deve ser preservada. Os bons costumes, os valores, aquilo que é certo fazer, devemos fazer isso. Isso é importante. É o fundamento da sociedade, é o fundamento da vida. Você quer ver uma família ser destruída? É tirar aquilo que é o fundamento, a tradição da família. Questão do casamento, a pastora Veleda estava orando aqui e ela disse, quantos anos de casado, isso e aquilo. E na oração ela disse assim, Senhor, eles hoje poderiam estar com a vida conjugal numa outra dimensão. Teria quebrado o fundamento. Interessante quando a gente pensa isso. Aqui na igreja, por exemplo, nós rompemos com o tradicionalismo, mas não com a tradição da igreja, com o tradicionalismo. Veja, eu estava outro dia participando de uma reunião, numa igreja muito grande, e o pastor dizia assim, irmãos, estamos chegando ao final do ano, e vamos preparar as cantatas de Natal, as programações de Natal. E eu olhei para aquilo e disse assim, meu Deus, como eu estou longe disso. Por quê? Porque Deus nos ensinou alguma coisa que nós precisávamos repensar. A religiosidade e o tradicionalismo, que muitas igrejas ainda preservam. Cada um anda na luz que tem. Mas nós aprendemos coisas que nos fazem pensar. E por isso nós temos que trazer o fundamento, fortalecer as bases, aquilo que deve ser vivido. E romper com o tradicionalismo. Vejam como elas são bem parecidas, mas tem uma diferença. Davi, nesse texto, está dizendo que quando são destruídos os fundamentos, aí ele está falando de destruição. Ele não está falando de mudança. Ele não está falando de evolução. Não está falando de um novo pensar, de uma releitura, de um reescrever. Mas ele está falando assim, com um rompimento, uma destruição. Aí ele traz uma outra palavra nesse texto, no verso de número 3, que ele faz uma pergunta. Ele diz, o que poderá fazer o justo? Quem poderá fazer aquela pessoa que vive ali? Interessante que a palavra justo, meu irmão, ela vem da palavra hebraica tsadiki. Eu não sei se você vai responder isso, repetir isso, mas é a palavra no hebraico. E significa aquilo que é lícito, aquilo que é correto. Se pensarmos como adjetivo, aquilo que é justo no sentido do governo, a justiça social, aquilo que se deve fazer. Ser justo no sentido de ser reto com alguém. Aquilo que precisamos fazer. Também ser justo e correto no sentido do nosso caráter. Aquilo que eu sou em essência. A justiça minha, pessoal, o meu caráter. Mas também ser justo no sentido religioso, no sentido da palavra bíblica, no sentido de alguém que é justificado por Deus. A pessoa que é certa, a pessoa que é lícita, a pessoa que é legítima. Então, Davi está dizendo o seguinte, imaginemos uma cidade cujos fundamentos estão sendo destruídos. O que pode fazer o justo? O que pode fazer aquela pessoa que está justificada diante de Deus, legitimada diante de Deus, que tem ética, que tem caráter? Como ela vai viver? Essa é a questão, esse é o ponto. E eu fico pensando, meus irmãos, que
que justo significa um justificado, o que ama a justiça, que tem os valores corretos, que tem os valores éticos, que é salvo, que é um seguidor de Jesus Cristo. Interessante, quando nós pensamos assim, nós começamos a olhar e a refletir sobre fundamentos. E isso que é interessante, porque Davi fala que se o fundamento for destruído, o que nós podemos fazer? E essa é uma questão da dialética da nossa vida, da nossa coerência em viver, a forma como nós dialogamos conosco mesmos, com os nossos princípios e valores. E sobre isso, então, eu quero conversar com os irmãos. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 11 de Salmo, porque o verso de número 2 começa falando assim: porque eis aí os ímpios, armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Veja, eu observo aqui que o Senhor nos chama a identificar, nos chama a enxergar. Ele usa de uma forma tão forte que ele diz: observe, olhe, eis aí os ímpios. Interessante que esse salmo nos ensina a respeito do nosso posicionamento diante de Deus. O verso 3 fala do justo, o verso 2 fala do ímpio. É aquela pessoa que é perversa, que é criminosa, que é má, aquele que pratica impiedades, aquele que está longe do Senhor, aquele que é culpado de crime, aquele que é hostil contra Deus. O ímpio é aquele que é culpado de pecado. Quando nós olhamos a Bíblia e lemos a palavra ímpio, significa aquele que é afastado de Deus, aquele que está sem salvação, aquele que está longe do Pai. É um contraponto ao justo. Portanto, o ímpio não está justificado. E o ímpio é aquele que faz impiedades. Também é o iníquo, é o sinônimo para iníquo. E aí, meus irmãos, eu resgato para nós pensarmos aqui sobre 3 palavras que eu julgo teologicamente e doutrinariamente terem um sentido muito forte para nós aprendermos. Quando nós falamos de pecado, costumeiramente nós dizemos que o pecado ele pode ter como sinônimo outras 2 palavras. Pecado tem como sinônimo transgressão e iniquidade. De fato, quando nós estudamos isso do ponto de vista doutrinário, nós podemos usá-las como sinônimos. Mas olhando de uma forma mais ampla, e isso é importante nós observarmos, teologicamente pensando, o pecado é tudo que nos separa de Deus. Isaías, escrevendo, diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, de tal maneira que o Senhor não pode nos abençoar. As mãos dele ficam como que encolhidas por causa do pecado. Portanto, pecado é o que nos separa de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: pecado é o que te separa de Deus. Agora, eu quero dizer uma novidade para você. E talvez isso te deixe feliz. Possa vir a te deixar feliz. O pecado foi dominado. A juventude diria assim: está dominado. Por quê? Efésios nos ensina, no capítulo 4, que Jesus levou cativo o cativeiro. Ele levou o pecado, o aguilhão, levou consigo. Jesus dominou, Jesus tomou. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: agora não há mais nenhuma condenação, não há mais pecado. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, ele diz que Cristo é a nossa primícia. E João diz aí, assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Portanto, quando Cristo morreu na cruz,
foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, ele venceu o pecado. Portanto, não há mais nada que nos separe de Deus. Diga assim comigo, aleluia. Não há mais nada que me separe de Deus. Portanto, por meio de Jesus Cristo, o pecado já não mais me separa de Deus. E aí eu trago à memória dos irmãos o hino de número 396 do cantor cristão, eu acho que é 396, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua cruz. O escritor bíblico, corretamente, de forma teológica e doutrinariamente, ele diz que o meu pecado, porque o pecado é aquilo que nos separa de Deus. Uma vez que Jesus nos resgatou e levou cativo o cativeiro, o pecado não tem mais domínio. Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que o pecado não tem mais domínio. Portanto, nós não precisamos mais estar debaixo do pecado. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós estamos livres do pecado. Há uma segunda palavra, transgressão. A transgressão é quando deliberadamente nós erramos o alvo. Eu erro o alvo. Deus tem um projeto, tem um propósito na minha vida, mas eu erro. E quando eu digo deliberadamente eu erro, você pode dizer assim, pastor, então isso é uma questão da vontade. É uma questão da vontade. Mas, pastor, isso também não pode ser alguma coisa que eu faça sem saber? Bem, pode. Mas mesmo sendo da vontade, você às vezes faz alguma coisa sem saber que você está fazendo errado e está transgredindo por ignorância, mas está exercendo a tua vontade. Transgressão, portanto, é quando nós erramos. Quando nós erramos. Os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, 5 deles nos referem a Deus, nosso relacionamento com Deus, e os outros 5 no relacionamento com o nosso próximo. Mas o último dos mandamentos diz assim, não cobiçarás. E aí, ele fala, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás o animal do teu próximo. Não cobiçarás nada do teu próximo. Irmãos, está mal, né? Porque muitas vezes na nossa vida, quando nós olhamos, nós estamos caindo neste mandamento. Eu vou brincar com as mulheres, posso ou não? Então eu vou brincar com os homens. Bom, eu não posso brincar com as mulheres, tá bom. Então, mas se eu fosse brincar, eu não vou brincar. Mas se eu fosse... Não pode dizer que eu gosto. Não, isso é argumento, irmão. Eu estou argumentando. Estou usando uma técnica de argumentação dedutiva, né? Estamos deduzindo isso. Então, os homens, eu vou brincar com as mulheres ou com os homens? Os homens, tá, os homens. Homem não olha para a roupa de outro homem. Você nunca vai ver um homem dizendo assim, eu quero ter uma gravata igual a do pastor Machado. Não, tu não vai ver, não vai ver. Calma, pastor Ivete. A pastora Ivete é muito rápida no raciocínio. Né? Nenhum homem vai dizer assim, cara, que sapato bonito, onde é que você comprou? Eu vou comprar um para mim. Não, geralmente o homem diz assim, que camisa bonita essa aí, rosa, era para homem? Não vai fazer isso. Onde você comprou, tinha para homem? O cara responde assim, era a última e tal. Agora, o homem diz assim, olha o carro daquele camarada, né, pastor Oliveira? Aí sim, ele cobiça a fazenda do outro. Ele diz assim, pô, que carro bonito. O cara olha tanto para o carro que parece que a cor do carro vai esmaecendo, o pneu vai...
Mulher assim. Se eu fosse brincar com as mulheres, mas eu não vou. Por exemplo, bom, eu não posso fazer isso, senão minha mulher vai brigar comigo. Mas olha o vestido da Mary. É tigresa, Mary? Olha o sapato da pastora. Aí uma diz para a outra assim, olha, vamos trocar? Porque a Mary está de sapato preto e a pastora está de vestido preto. A Mary está de tigresa e a pastora está de sapato tigresa. Aí as mulheres já dizem assim, não pode. Tem que fazer a descombinação. Tem que fazer a descombinação. Eu acho que eu não preciso dar mais exemplo, que todo mundo já entendeu. Eu não preciso continuar as explicações. Igreja interativa é assim, né, irmãos? É isso aí. Mas os irmãos já entenderam o que é a transgressão. A transgressão é quando nós, que já vencemos o pecado, continuamos errando. Fazendo o que não deveria fazer. Às vezes por ignorância, às vezes deliberadamente. Por isso que há adultérios, irmãos. Ninguém diz assim, eu adulterei sem saber que está adulterando. É sem vergonha. Tu pegou a mulher do outro e não sabia que era do outro? Tu pegou o marido da outra e você não sabia? Você roubou e não disse que não sabia? Você foi desonesto nas suas negociações e disse que não sabia? É isso que o último mandamento está dizendo. Mas isso é uma transgressão. E eu quero que você tenha na sua mente agora a imagem de uma casa. Você está conseguindo ter a imagem de uma casa na sua mente? Uma casa bonita. Imagine o telhado da casa. Imagine a casa, as portas, as janelas, as paredes que compõem essa casa. Está imaginando? Agora você imagine um quintal verde em volta dessa casa. Você está imaginando? Agora coloque um muro em volta dessa casa. Coloque um belo portão nesse muro, por onde vai entrar o carro. Coloque do lado desse portão bonito, um portão para passar as pessoas. Você conseguiu fazer essa imagem na sua cabeça? Agora, pule o muro. Se você pulou o muro, no ponto em que você pulou o muro, você venceu todo o muro. Não importa mais a dimensão, o perímetro daquele muro. Todo o comprimento dele não importa mais, porque você já o venceu. E às vezes, irmãos, nós pulamos o muro, e você já ouviu essa expressão, fulano pulou o muro, no ponto em que o muro é vulnerável. Ou então, no ponto em que você conseguiu pular o muro. Não importa mais o resto do muro. Se você falhar, transgredir em um dos mandamentos, não importam os outros 9. Você já falhou naquele mandamento. Isso é transgressão. Isso é ser ímpio. Isso é ser iníquo. Agora, eu disse que são 3 palavras. A primeira é pecado, a segunda é transgressão, a terceira é iniquidade. A iniquidade, meus irmãos, é um desdobrar na nossa vida do pecado e da transgressão. É algo que se torna tão comum e entranhado na nossa personalidade, na nossa maneira de agir, quase que no nosso caráter, que é uma faceta da nossa vida, uma maneira como que nós vivemos. Isso destrói os fundamentos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim, já estás, pois, crucificados com Cristo. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aí continua dizendo assim, deixai, pois. E aí começa a dizer, deixai, pois. E ele vai enumerando uma série de coisas que, como crentes, demonstramos iniquidade. Ele diz assim, aquele que mentia, não minta mais. A mentira é uma iniquidade. Bata no ombro do teu irmão e diga assim, a mentira é uma iniquidade. Vamos começar de uma mentirazinha leve. Uma mentirazinha leve. Qual é aquela mentirazinha leve? Por exemplo, toca o telefone, você não quer atender, o que você diz? Manda responder? Diga que não estou.
Alguém já fez isso aqui alguma vez? Quem fez não veio, viu? Você que não veio. Hoje, com essa questão do celular, né? Não dá nem para você dizer isso, que o cara está vendo que você está com o Face, como é que é o Facebook on, você está presente, não dá nem para dizer que não dava, né? Tá ali. Mas é uma mentirinha leve, você concorda comigo? Ah, pastor, isso daí não é nem mentirinha, isso daí nem é mentira, isso daí é porque eu não quero falar. Na verdade, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quando você não quiser falar com alguém, a forma que você deve usar é o seguinte: ô fulano, diz para essa pessoa que está ligando que eu não quero falar com ela agora. Ah, pastor, mas isso é deselegante. Então faz assim, diz para ela que você não pode e que você vai retornar. Por que você não pode? Simples assim, porque você não quer. Você não quer. Por N razões, sabe? Você ainda não tem a resposta para ela. Vamos supor, você... posso brincar com as mulheres? Mas é tão bom. Vamos ver, você deixou aquela calça para fazer a bainha lá na costureira. Lá na irmã Jurema. Lá na irmã Nai. Você deixou lá. Não, essa não, porque eu vou usar a costureira. Não pode. Aí você liga. Porque a calça ia ficar pronta no sábado de manhã. Você ia usar a calça no sábado à tarde. Você liga para lá, a costureira não aprontou a calça. Então, a costureira não quer falar com você. Ela vai dizer, olha, não vou atender. Pronto. Mas se ela atender, e você perguntar assim, posso buscar minha calça? Aí a costureira olha para a calça e vê a calça embaixo daquela montoeira. Você está comigo? Principalmente as mulheres. Estão imaginando aqui aquela montoeira de calça. Aí é igual é mecânico, diz assim, em 5 minutos eu entrego. Você já ouviu esse? Pode vir que é 5 minutos, igual de barbeiro, cabeleireiro. Não, senta aí que é 5 minutos. Irmãos, isso tudo que nós estamos falando é o nosso dia a dia. Concorda comigo? É a minha vida, é a sua vida. Como é difícil nós vencermos a iniquidade. Isso tudo é rasteiro. É coisa que eu e você vivemos o dia a dia. Eu fui outro dia com a minha mulher comer uma comida aquilo. Eu cheguei lá na comida aquilo e tinha cafta. E eu olhei para a cafta olhou para mim. E aí disse, eu vou comer a cafta. Aí quando eu cheguei pertinho, a cafta estava bem friazinha. Eu falei, não, essa cafta eu não quero não. Aí eu perguntei para a moça, tem outra cafta? Ela disse, tem. Eu vou fritar. Eu falei, mas vai demorar? Não. 5 minutos. Eu acho que 5 minutos é a resposta padrão, né? Demoraram os seus 20 minutos lá. 4 vezes mais. Irmãos, você já fez isso alguma vez? Se você já fez, você é uma pessoa iníqua. Meu Deus! Se você fez, você tem manifestações de iniquidade na sua vida. Você tem que vencer isso, porque isso destrói fundamentos. Agora, vamos engrossar mais o caldo, porque eu falei que isso era coisa leve. Mas a coisa pesada da iniquidade, meus irmãos, é quando isso entra na nossa vida de uma maneira assim, tão forte, tão visceral, que nós começamos a viver isso. Isso passa a ser uma prática na nossa vida. E Paulo diz, olha, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Ele está falando para a igreja, isso está dentro de nós. E nós passamos a viver uma vida de iniquidade, uma vida de mentira, uma vida que traz no seu bojo algumas coisas que precisam ser mudadas. Por isso que eu falei de tradição e tradicionalismo. Por isso que eu falei de coisas que nós praticamos e teríamos que deixar de praticar para viver uma vida que deve ser vivida. Porque senão nós estamos tendo demonstrações de iniquidade, demonstrações de vida completamente longe do Senhor. E o verso de número 2 diz assim, vê, observe, preste atenção. E é isso que nós devemos fazer, analisar a nossa vida, onde é que nós estamos tendo práticas
Não, aí, pastor, isso é mentira branca. Não, mas tem coisas mais sérias na sua vida. Eu tive uma conhecida de trabalho uma vez, eu acho que eu já contei isso aqui algum tempo, algum lugar do passado, eu devo ter comentado com os irmãos. Isso. E essa menina começou a trabalhar lá, me ajudando como secretária. E era uma moça bonitinha, lourinha, novinha, e ela estava com aliança de noivo. E aí, num dos dias lá, eu perguntei, ela disse que era crente, e eu perguntei para ela, quando é que você vai casar? Aí ela disse, não, eu não tenho namorado. Eu falei, não tem namorado? E essa aliança de noivo aí, o que é? Não, eu uso essa aliança, porque aqui tem muitos homens, olha que bobeira. E nós trabalhamos, naquele setor que nós trabalhamos, nós temos 120 rapazes trabalhando com a gente. Alguns casados, outros solteiros. Ela disse, aqui tem muito homem, então eu ponho uma aliança para eles se afastarem de mim. Eu falei, que coisa, hein? Tem homem que é atraído por aliança. Tem alguns iníquos, alguns transgressores, que são atraídos. E a moça disse assim, não, eu uso aliança para dizer para eles que eu sou comprometida, mas eu sou solteira. Eu falei, mas vem cá, minha irmã, isso não é uma mentira? Não, é mentira. É mentira. Isso é iniquidade, irmão. Olha, de tal maneira a iniquidade entra na vida das pessoas, que isso se transforma num estilo de vida. Aquela moça não era noiva, aquela moça era uma moça solteira e era uma moça de crente. Agora vamos analisar, com base em Daniel, no capítulo 1 e Daniel, capítulo 2. Daniel, jovem, foi lá para a Babilônia, e Daniel foi levado, juntamente com outros 3 amigos, e eles foram postos junto ao rei. Mas Daniel colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E aí o eunuco que tomava conta deles disse o seguinte, vocês vão ter que comer essa comida para estarem na presença do rei. Mas Daniel e os seus outros 3 amigos tinham feito um voto a Deus, de não se contaminar com as iniquidades, com aquilo que não era da presença de Deus, aquilo que não trazia a glória de Deus. E Daniel disse para aquele homem assim, olha, nós não vamos comer essa comida, nós vamos comer a nossa comida. E eu quero que o Senhor faça um teste conosco, se depois de algum tempo nós não vamos estar mais bem afeiçoados, mais fortes e mais inteligentes do que aqueles que comerem a comida do rei. E diz o texto que aquilo pareceu bem aos olhos do eunuco. De tal maneira que, passado o tempo, Daniel e os seus 3 amigos estavam mais corados, mais bonitos, mais fortes, mais inteligentes que os outros que comeram as iguarias do rei. Deixa eu te dizer qual é o princípio que há aqui. O princípio é da alternativa criativa. Nós não queremos nos contaminar com o mundo. Nós não queremos praticar a mentira. Nós não queremos viver na iniquidade que este mundo vive, porque isso corrompe os fundamentos, os princípios. Então Daniel disse assim, eu propus no meu coração, Deus vai me dar condição de eu viver uma vida que honre a Ele, porque a honra pertence ao Senhor. A nossa vida é para honrar o Senhor. E Daniel se manteve fiel. Vejam, meus irmãos, como que nós na nossa vida temos que ter alternativas criativas. Aquela moça pensou que botar uma aliança no dedo e viver uma mentira era uma alternativa criativa. Não, era iniquidade. Ela poderia estar sem aliança e enfrentar as situações que se apresentassem de forma autêntica, de forma correta, de forma justa. Assim deve ser na nossa vida, irmãos. Tudo que nós fazemos, nós não podemos buscar nos enganar com a mentira, com alternativas que tragam o erro àquilo que nós estamos querendo fazer. Isso pode se desenvolver na nossa vida, na vida estudantil. Você, como aluno, estudante, você deve entender que a cola é uma demonstração de iniquidade. Quando você, na sua vida profissional, faz alguma coisa errada, é uma demonstração de iniquidade. Quando no seu namoro, você está tendo um namoro fora dos padrões de vida, dos padrões de Deus, você está praticando iniquidade. E você não pode fazer isso, porque isso corrompe os fundamentos. E ao corromper o fundamento, destrói.
destrói. E diz o texto, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O que pode fazer aquele que está tomando conta da cidade? Se perde. Se perde. Por isso que é importante, meus irmãos, nós olharmos para esse texto e entendermos que há uma expectativa negativa quanto ao futuro daquele que pratica a iniquidade. O verso de número 6 diz assim: fará chover sobre os perversos, sobre os iníquos, brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Que coisa terrível. É isso que o Senhor está falando contra aquela pessoa que a sua cerviz é dura, aquela que não se arrepende, aquela que não busca viver uma vida íntegra diante de Deus. Isso traz peso. Diz o texto que isso faz trazer sobre ele chuva de brasas de fogo, enxofre, vento abrasador. É peso, é morte, é tristeza, cabeça baixa, sofrimento, depressão, angústia, tudo de ruim, consequência dos seus atos, dos seus erros. É isso que o texto está dizendo, meus irmãos, que quando o fundamento é destruído, nós perdemos. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus e queremos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Entender a palavra de Deus e dizer que o justo deve buscar ter essa vida. Por isso que o texto de o verso de número 3 que nós lemos, ele fala que o princípio, que a princípio não há saída. A princípio não há saída. Quando os fundamentos de uma cidade são atacados pelo inimigo e deixa o justo sem ação. Parece que não tem saída. Quando isso acontece, você diz: o que eu tenho que fazer agora? Parece que todos os princípios, tudo aquilo que são valores, está sendo destruído. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos vivendo numa sociedade que está com uma mudança galopante. Galopante. É interessante nós observarmos isso. Discussões surgem cada vez mais frequentes com relação à sociedade que nós estamos vivendo. Com relação à questão do gênero. Países estão alterando os seus documentos. Por exemplo, aqui no Brasil, quando nós fazemos a certidão de nascimento, e no futuro, quando você tem uma certa idade, 18 anos pelo menos, você tira a sua carteira de identidade, lá está o seu nome e está lá a filiação. Países como a Alemanha e a Holanda estão tirando a palavra filiação, estão colocando a palavra responsáveis. E ali pode entrar o nome de 2 homens, o nome de 2 mulheres, o nome de um homem e de uma mulher. Marta Suplicy, algum tempo atrás, fez um projeto de lei trazendo para o Brasil essa modalidade, querendo mudar o tipo de documentação. E na documentação mudar o tipo de forma de registro. Impressionante isso. As coisas como estão mudando. É uma questão que está sendo trabalhada, está sendo discutida. E aí parece que você que vive nessa sociedade não tem saída, parece que você não sabe o que fazer. E isso é uma coisa galopante, está acontecendo. Você sabe que o SUS, ele, para a mulher que tem problema de câncer de mama, ele paga a reconstituição num determinado valor, e paga também a reconstituição da outra mama, se for necessário, e faz as 2 mamas ficarem parecidas, depois que a mulher faz aquela operação e que se torna muito traumático para a mulher. E tem um valor encabeçado lá para a mamografia paga pelos... A mamografia não, a operação paga pelo SUS. Mas o mesmo SUS faz isso também para aquele homem homossexual, homem que queira mudar
e fazer o implante, e colocar 2 silicones, e fazer uma construção de uma mama. E o valor que paga o SUS é 4 vezes mais do que o valor da mulher que foi mutilada. Nós estamos vivendo isso, é uma sociedade que está em mudança cada vez mais. Alguns anos atrás, quando eu assumi o ministério desta igreja, havia entre nós algumas poucas pessoas que naquela época eram consideradas pessoas separadas, pessoas desquitadas, porque não havia ainda o divórcio no Brasil. Hoje, nos nossos dias, há entre nós aqui, muitos irmãos estão nas segundas núpcias. É uma sociedade que está mudando de forma galopante. Nós vivemos isso, nós aqui somos o extrato da sociedade. A igreja, ela é composta por todos os segmentos da sociedade. Não só o segmento profissional, não só o segmento da faixa etária, mas também o segmento de tudo que na sociedade acontece. Está aqui dentro da igreja. E é assim que tem que ser. A igreja é um lugar de inclusão, mas a igreja é um lugar de transformação. A nossa vida tem que ser transformada. Nós temos que largar a iniquidade, deixar de transgredir, porque uma vez que aceitamos a Jesus, já não há mais pecado. Nós precisamos aprender a viver sem pecar. Viver sem pecar. É um desafio. Você tem que acordar e dizer assim: Deus, me dá força, porque hoje eu não quero pecar. E eu digo para você que é possível viver sem pecar. A Bíblia tem exemplos para nós de homens que viveram sem pecar. José é um deles, Daniel é outro. E eu queria citar o seu nome. Pessoas que vivem uma vida sem pecar. Pastor, é difícil. Quem disse que é fácil? Jesus diz assim: cada um tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir. Porque, irmãos, se os fundamentos estão sendo destruídos, nós temos que restaurar os fundamentos. Porque há uma recompensa para quando esses fundamentos são restaurados por ação, por parte de Deus, com a nossa ajuda, com a nossa participação. Os versos 4 e 5 nos chamam a atenção e dizem assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Portanto, meus irmãos, Deus põe à prova tanto aquele que é justo, quanto aquele que é ímpio. E aí, o justo é aquele que já entregou a sua vida a Jesus. E diz o texto que Deus ama, que Deus nos quer ver florescer. Há uma recompensa, porque ao ímpio Deus abomina. E abominar significa jogar fora. Jogar fora. Excretar. Apocalipse chama de vomitar. Deixar de lado, separar, não querer saber. Chama-se morte espiritual. Mas ao justo, Deus ama. Deus chama. Há uma recompensa. Porque Deus vê tudo. Diga comigo, Deus vê tudo. Amanhã, quando você estiver naquela quebrada, lembre-se que Deus vê tudo. Quando você estiver naquela esquina, lembre-se, Deus vê tudo. Irmãos, eu nunca recebi tanta multa na minha vida. Eu não sei se vocês também. Não, só eu. E aí eu aprendi com o pastor outro dia, nós estávamos indo para um determinado lugar, o pastor estava de carona comigo, e eu disse: olha um radar, eu diminuí. Eu aprendi até com o irmão Ademir isso: olha o radar, diminui. E aí, é claro, eu sempre diminuí também, né? Algum radar. Aí ele disse assim, quando eu falei radar, ele disse: não, isso não é radar não, pastor.
Isso é gafanhoto. Gafanhoto devorador. Gafanhoto devorador. Né, pastor Isaías? É o gafanhoto devorador. É? Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, porque Deus vê tudo. Assim como tem um gafanhoto devorador aí que fica mandando multa. Né? Outro dia eu caí na pegadinha, dizia assim, radar de sinal entre as 6h22. Eram 23, eu passei, o cara me... Tive que entrar com recurso. Gafanhoto devorador. Mas ele vê tudo. Irmãos, se nós pegarmos essa analogia, trouxermos para a nossa vida, de um modo geral, Deus também vê tudo. Ele vê o sofrimento seu. Ele vê o que você está passando. Ele vem ao seu socorro. Ele vem ao teu auxílio bem presente. Cantamos a canção que diz, eu elevo os meus olhos para os montes. Eu sei que o meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor. Ele está te vendo. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim, Ele está te vendo. O Senhor está te vendo. E pelo Senhor estar nos vendo, Ele age em nosso favor. Eu acho isso lindo, irmãos. Ele age em nosso favor. Ele cuida de nós. Jesus chega ao ponto de dizer assim, se Deus cuida do pardal, se Deus cuida do lírio do campo, quanto mais não cuidará de você. Deus cuida de você. Kleber Lucas tem uma canção que ele diz assim, Deus cuida de mim. Isso é algo tremendo, irmão. Quando você estiver passando por aquele momento triste, de vale, lembre-se disso, Deus cuida de você. Ele vê tudo. Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa, Deus cuida do seu trabalho, Deus cuida da sua saúde, Deus cuida da sua alimentação, Deus cuida da sua roupa, Deus cuida de você. Você é precioso para o Senhor. Você é menina dos olhos de Deus. Você é aquela pombinha que Deus quer cuidar. Se Ele vê o pardal, Ele também cuida de você. Deus cuida de você. Irmãos, quando nós pensamos nesses versos 4 e 5, que é uma recompensa e ação por parte de Deus, Ele quer nos restituir. Restituir aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi tirado. Deus quer restituir. Deus quer colocar de novo, nós colocarmos os nossos pés firmados. Ele quer restituir a nossa alegria da salvação. Davi chega dizendo assim, Pai, restitui-me a alegria da salvação. A alegria que foi roubada. A alegria que foi jogada fora. Eu me lembro muito, irmãos, quando eu leio o livro de Jonas, quando Jonas entrou naquele barco e fugindo da presença de Deus, uma das coisas que antes de Jonas ser jogado no mar, eles foram jogando todas as riquezas do barco. Se você for ler lá Jonas capítulo 1, você vai ver que o capitão deu ordem a que se jogassem as mercadorias, foram jogando tudo, todas as riquezas, foram jogando fora. Antes da nossa derrocada final, nós fomos jogando fora toda a nossa riqueza. Tudo aquilo de bom que a gente tem. Por isso eu quero dizer para você esta noite que Deus já quer restituir. Se você é uma pessoa justa, que ama o Senhor, que busca o Senhor, que já está justificado com o Senhor, Ele quer restituir tudo aquilo que o diabo te roubou. Tudo aquilo que foi jogado pelo navio da sua vida. Durante essa travessia, e você jogou fora, o Senhor quer te restituir, porque Ele vê tudo, e Ele te ama, e Ele te busca. Ele paga a cada um conforme a sua posição. O Senhor quer garantir a cada um de nós conforme a posição onde nós estamos. E essa posição, meus irmãos, são essas duas palavras que aparecem aqui no texto. O justo e o iníquo. São duas posições diante de Deus. Domingo passado eu pregava aqui e falava sobre o estado de morte, o estado de vida. O estado de morte é o estado da iniquidade. O estado de vida é o estado da justificação. Sendo, pois, justificados com Cristo. Justificados.
Então, Deus vai restituir, Deus vai retribuir, Deus vai dar a cada um segundo a sua posição. Se nós estivermos na posição da iniquidade, permitindo a nossa vida viver cada vez mais distante do Senhor, nós só vamos ter os nossos fundamentos destruídos. Mas, se nós estivermos diante do Senhor, justificados, os nossos fundamentos não serão destruídos, serão reedificados, serão reconstruídos. E nós usaremos isso para alcançarmos os propósitos de Deus para a nossa vida. É o que o Senhor tem para mim e o que o Senhor tem para você. Por isso, irmãos, é importante que nós olhemos para a nossa vida, pensemos e possamos reprojetar, remodelar, colocar de novo no lugar e no prumo certo que Deus quer que nós estejamos, para que então nós possamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. E eu quero terminar a minha palavra lendo com os irmãos o Salmo de número 1. Você tem a sua Bíblia aí? Abra o Salmo de número 1. Eu sei que você sabe de cor o Salmo de número 1, mas eu quero ler com você o Salmo de número 1. E o Salmo de número 1 diz assim, preste atenção. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Você se lembra das 3 palavras? Pecado, transgressão e iniquidade. Salmo de número 1, verso 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem, o justo, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. O ímpio não é assim. É, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O fundamento do justo permanecerá. O fundamento do ímpio vai ser totalmente destruído. Onde nós vamos colocar a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança? Tem que ser posta no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos orar. Quero que você feche os seus olhos. Enquanto nós fomos pregando, enquanto eu pregava, sei que o Espírito Santo ia ministrando no seu coração. Feche os seus olhos agora, querido. Não olhe para o lado, não olhe para frente, não olhe para ninguém. Olhe para dentro de você. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Há alguma iniquidade na sua vida? Algo que precisa ser deixado? Fale com Deus agora. Sonda-me, ó Pai, e conhece em mim se há algum caminho mau, algum caminho iníquo, algum caminho que precisa ser deixado. E guia-me, Senhor, pelo caminho justo, pelo caminho reto. Talvez você seja um rapaz, uma moça, um jovem, um adolescente. Enquanto a mensagem foi pregada, você pensava, Deus está falando comigo, eu preciso deixar isso.
Peça ao Senhor força, firmeza, propósito. Talvez você já seja um homem, uma mulher, um adulto, um homem casado, uma mulher casada, quem sabe um tio, uma tia, uma avó. Mas o Espírito Santo foi falando com você, e você foi identificando coisas dentro de casa que precisam ser mudadas. Quem sabe no seu relacionamento pessoal, no seu trabalho. O Espírito Santo, ele esquadrinha, ele vai até a divisão. E ele ministra ao nosso coração. Fale com Deus agora e diga: Senhor, muda, transforma, modifica. Me ajuda, Senhor. Está sendo difícil, Pai. Mas o Senhor quer te ajudar. Ele vê, ele observa. Os olhos dele estão atentos às nossas necessidades. Talvez você tenha entrado aqui esta noite e ouvido a explanação da mensagem. No momento em que falava de justo e de ímpio. E você disse: eu ainda não sou justo. Eu ainda não aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu ainda não dei o passo de fé. O pecado ainda me separa de Deus. Que o Senhor esteja ministrando ao teu coração agora, trazendo-te fé, para que você possa abrir o coração e pela graça ser salvo por Cristo Jesus. Aí onde você está, diga: Senhor, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Quero abrir o meu coração e sair da condição de pessoa ímpia, afastada de ti, para a condição de justificado, de justo, aquele que está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque, como foi lido no Salmo 1, no verso 6, o Senhor conhece o caminho do justo. Senhor, conhece o meu caminho, torna-me justo diante de ti. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar com você, e nesta noite eu quero convidar você, desafiar você. Nesses dois momentos, aquele que abre o coração para Jesus e quer receber Jesus como Senhor e Salvador, aquele irmão que nesta noite o Espírito Santo tocou e quer se colocar diante dele pedindo ajuda para que possa acertar algo que precisa ser ajustado. Eu te peço que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar com você neste momento. Pode sair, venha aqui à frente. Você que quer consertar algo diante do Senhor, você quer entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar, venha aqui à frente. Pode sair, irmão, pode trazer. Você está próximo a alguém que está querendo vir à frente e aceitar Jesus? Fale com ele, diga: você não quer ir lá na frente? Eu te levo, traga aqui, vem à frente. Enquanto isso, vamos cantar essa canção. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever teus conceitos, valores
Senhor, aqui estão os irmãos. Que bom que são só esses, Senhor. Porque todos nós, todos os demais, estamos quites contigo. Nós não temos mentirinha branca. Porque nós não conseguimos esconder nada para o Teu Espírito Santo. Portanto, Senhor, quando foi feito o apelo, o Senhor tocou no coração desses irmãos. E eles vieram à frente, confessando, declarando e dizendo: eu preciso de Ti. Senhor, confio. Que bom, Senhor, que são apenas 5 pessoas. E eu Te louvo pelos demais que estão firmes diante de Ti, que não tem nada que buscar e nem que confessar, nem para dizer: Senhor, me ajuda amanhã. Senhor, fortalece o coração de cada um de nós. Cada uma dessas irmãs e desses rapazes, fortalece, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus que segura nas nossas mãos. Que o Senhor tem sido conosco em todo o tempo, em todo momento. Naquele momento mais cruel, Tu tem nos segurado no colo e tem nos livrado. Nós Te louvamos por isso. Eu quero abençoar e pedir, Senhor, dê forças para que vençam aquela manifestação de iniquidade que possa estar acontecendo na vida dos Teus filhos. Traga cura, traga restauração, que o seu lar possa ser aformoseado, que a sua escola, que o seu trabalho, que os seus afazeres possam ser prósperos e que daqui a dias nós possamos ouvir o quanto o Senhor tem feito nas suas vidas. Pai, nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Pega cada um daqueles pedidos, Senhor, e segundo o Teu querer e a Tua vontade, responde. E nós Te daremos toda a honra e toda a glória que só o Senhor é digno de merecer. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmãos, antes de encerrar, nós vamos terminar orando pelo nosso país e orando pelo nosso estado. Amém? Então vamos conhecer o novo presidente e o novo governador. Vamos aplaudir, irmãos. Vamos aplaudir. Pode não ter sido a sua escolha, mas agora eles são o seu governador e o seu presidente. Quando você vai encontrar com a Dilma, vai dizer: como vai, presidente? Ensine a ela que não existe presidenta. Como vai, presidente? Quando encontrar com o Pezão, diga para ele: como vai, governador? Amém? Você ficou feliz? Quem está feliz, bata a palma. Amém. Olha, aqui eles perderam, viu, irmão? Mas, irmãos, eu escrevi hoje na pastoral. Parece simples, né? Mas não é. Talvez nós tenhamos dias mais difíceis pela frente. Mas isso não é problema para a gente. Porque a gente sabe jejuar, a gente sabe orar, a gente sabe que... Escuta o que eu vou dizer. Charles Finney dizia que Deus se ocupa em responder orações. Então não se preocupe. Deus se ocupa em responder orações. Romanos capítulo 13 diz que não há nenhuma autoridade que não tenha sido constituída pela vontade soberana de Deus. Seja bem-vinda, Dilma, para o seu segundo mandato. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê sabedoria. Que Deus coloque do seu lado ministros, secretários de Estado, homens capazes para te ajudar a governar, com sabedoria e com graça. Que nós vejamos um segundo mandato sem corrupção no teu governo. Que nós não nos entristeçamos de saber que os seus principais assessores são homens e mulheres corruptos. Nós não queremos mais isso na nossa nação. Porque os fundamentos da nossa nação são edificados embaixo da justiça de Deus. Que Deus te dê graça, saúde,
Cure a sua enfermidade, em nome de Jesus. E que você se transforme numa verdadeira estadista. Que você possa coordenar os governadores dos estados e dos territórios, de forma a que o país se transforme numa federação por excelência e numa república de fato. Nós queremos te abençoar. Luiz Fernando. Pezão para os íntimos, para os eleitores. Que você seja abençoado. Você que diz que vai numa certa igreja ali em Madureira, que você possa ir. E que, chegando lá, você ouça a voz de Deus. Que o governo no estado do Rio de Janeiro seja justo, igualitário. Que nós tenhamos um estado de fato, onde haja progresso, onde haja trabalho para todos, onde haja moradia, segurança, condições de irmos e virmos para o nosso trabalho, para a nossa escola, de forma segura, barata e confiável. Pezão, que você, junto aos demais prefeitos dos municípios, possa exercer liderança, e que tudo aquilo que precisamos no âmbito da saúde, no âmbito do saneamento básico, possa ser alcançado. Que Deus coloque do seu lado homens e mulheres tementes a Deus. Nós queremos profetizar sobre a vida de Dilma e sobre a vida de Pezão, que sobre o lado deles tenham homens com a capacidade de José, homens com a visão profética de Isaías e homens com a idoneidade de Daniel, para que nós vejamos que o Brasil e o Rio de Janeiro podem estar de cabeça para cima. Podemos andar por aí, saber que só o Senhor é Deus, e que os fundamentos desta sociedade, no que tange a família e aos seus princípios, serão preservados. Você concorda comigo? Levante a sua mão para o céu e diga: Pai, neste momento eu quero abençoar a minha presidente. Talvez eu não tenha votado nela, mas ela foi eleita. E agora, Senhor, eu vou orar por ela todos os dias do seu mandato, para que ela seja uma mulher de visão, para que ela seja uma mulher confiável, uma mulher temente a Ti, que ela seja sábia nas suas decisões. Pai, nós oramos pelo governador do Rio de Janeiro e pelos governadores dos demais estados. Senhor, nós oramos para que o Senhor dê graça a ele. Sabemos que o Rio de Janeiro enfrenta uma crise de segurança. Senhor, abençoa. Coloca um secretário de segurança, um homem idôneo, íntegro. Senhor, que os responsáveis pela polícia civil, pela polícia militar, pela guarda municipal, sejam pessoas tementes a Ti. Chega de homens ligados à milícia, ao tráfico. Que esse estado, Senhor, não seja mais ligado a isso. Nós abençoamos o nosso governador e abençoamos os nossos prefeitos. Abençoamos a todos aqueles que foram eleitos nesta eleição, aos senadores, aos deputados federais. E te pedimos, Senhor, ouça a nossa oração, porque nós aprendemos nesta noite que quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Portanto, Senhor, nós estamos orando, pedindo a Ti, não deixe que os fundamentos sejam destruídos. Ouça a oração dos justos. Se a oração de um justo, Senhor, pode muito em seus feitos, o que se dirá de uma congregação de justos que aqui esta noite está orando e te pedindo por esta nação brasileira. Senhor, olha para nós com olhar de bondade e misericórdia e salva esta nação. Em Tuas mãos nós entregamos a presidente e os demais governadores, para que seja feita a Tua vontade. E nós oramos porque cremos e o fazemos em o nome de Jesus.
Amém e amém. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção.